Assim como as impressões digitais, a cor dos seus olhos é exclusiva e ela pode afetar até a maneira como você percebe a luz, além de tornar sua visão única. Para entender como isso é possível, é preciso entender como essa formação acontece. Esta é a íris, a parte colorida do globo ocular. Ela contém pigmentação e seu conteúdo determina a cor dos olhos. Cada ser humano tem uma quantidade levemente diferente de pigmentação. É por isso que você não encontrará duas pessoas com cores de olhos idênticas. 3 genes específicos no seu corpo são responsáveis pelos níveis de melanina e determinam a pigmentação. Pessoas com olhos azuis e verdes têm menos melanina na íris. Já os de quem apresenta mais desse elemento são mais escuros, como castanhos e amendoados. Algumas pessoas raras têm belos e profundos olhos negros, mas isso é apenas uma ilusão de ótica causada pela abundância de melanina. A íris preta pura não existe na natureza. Embora pareça muito escura, na verdade é castanha escura. Estudos provaram que a pigmentação do olho afeta a visão, não importa o quão escura ou clara seja a cor. Pessoas com olhos mais claros são mais sensíveis à luz, o que pode causar desconforto em dias ensolarados. Se os seus são claros e você os fica apertando quando sai de casa, não se esqueça de colocar óculos escuros. As íris deles contêm menos pigmento, que serve como proteção contra os raios solares. Mas como a melanina age como óculos de sol naturais, você tem uma visão noturna melhor em comparação com as pessoas de olhos escuros. Por outro lado, se você tem olhos de cor mais escura, eles conseguem lidar melhor com a luz forte durante o dia. Pessoas assim podem se sentir mais confiantes ao dirigir à noite, porque não ficam tão cegas com os faróis dos carros. Mas isso não é motivo para descartar os óculos de sol. Eles ainda são necessários para proteger os olhos escuros dos raios ultravioleta. A cor mais incomum e rara é a vermelha. Normalmente, os albinos têm essa rara característica, pois suas íris são transparentes devido à falta de melanina. Os vasos sanguíneos dão uma tonalidade avermelhada aos olhos, e em alguns casos o vermelho se mistura com o azul e cria um roxo lindo e extremamente raro. É claro que essas pessoas precisam de proteção e cuidados contra a luz forte. A cor desses órgãos provavelmente também afeta o desempenho esportivo. Pesquisadores da Universidade de Louisville afirmam que alunos com olhos azuis e verdes têm melhor desempenho em atividades individuais em jogos como golfe, boliche ou bilhar. Já quem tem a cor castanha se sai melhor em tarefas reativas, como defesa ou rebater uma bola. As estimativas sugerem que apenas 8% das pessoas no mundo têm olhos azuis. Mas essa cor é a mais comum no nascimento. Normalmente a melanina se desenvolve com o tempo, até atingir a quantidade total do pigmento de adulto. É por isso que a cor pode mudar com o tempo. Mas não o tamanho da íris. Ao contrário do rosto e da maioria das partes do corpo, que mudam significativamente durante a vida, os olhos e a íris têm tamanho e forma estáveis, independentemente da idade. O diâmetro médio da íris é de pouco mais de 1 centímetro, e ela é extremamente rica em todos os tipos de cristas, manchas, anéis e dobras, que são estabelecidas geneticamente. Normalmente o desenho dela não se forma totalmente até os 2 anos de idade. Esse padrão é totalmente único. Até mesmo o do seu olho esquerdo é diferente do direito, e o mesmo acontece com qualquer outra pessoa no planeta. A incapacidade de distinguir cores, também conhecida como daltonismo, atinge cerca de 8% dos homens e 0,5% das mulheres. Mas as cores em si não são tão estáveis e objetivas quanto podem parecer. Vários testes mostram que as pessoas as veem de maneira diferente, dependendo de muitos fatores, como localização geográfica, idioma e gênero, entre outros. Isso significa que você pode curtir o mesmo pôr do sol com seu amigo e ver cores completamente diferentes, mesmo sem saber. A boca humana também é única. Você não encontrará arcadas dentárias idênticas, mesmo em gêmeos idênticos. Isso porque a forma depende de como cada pessoa usa a mandíbula. Mesmo os menores hábitos de muitos anos, como morder os lábios, afetam a formação dos dentes e a singularidade da impressão dentária. Você provavelmente notou que as impressões de batom em um guardanapo ou espelho são sempre diferentes, dependendo de quem as deixou. Estudos com mulheres e homens revelaram que os padrões de impressão labial para cada indivíduo são únicos e não indicam nenhum traço especial com base no fator de gênero. Portanto, esse desenho individual de pequenas dobrinhas nos seus lábios é uma das suas principais assinaturas biométricas. A língua é um dos músculos mais fortes do corpo e a aparência dela não se repete. Esse órgão contém mais de 10 mil papilas gustativas, e cada uma tem pelos microscópicos. O trabalho deles é sentir os alimentos, distinguir sabores e enviar informações ao cérebro para iniciar o processo de digestão apropriado. Durante a sua vida, todas aquelas pequenas saliências e protuberâncias na língua criam um desenho individual especial. É por isso que os especialistas dizem que as impressões dela são tão únicas quanto as digitais. Talvez no futuro, quando esse assunto for melhor investigado, a biometria da língua se tornará uma coisa comum.
No entanto, essa não parece ser a maneira mais conveniente de verificar a sua identidade. Cada ser humano tem uma voz única formada por muitos fatores, que incluem a história completa de como se aprendeu a falar e cantar, o comprimento do trato vocal e a maneira como se usa a voz todos os dias. Embora alguns atores talentosos possam imitar perfeitamente as vozes de diferentes pessoas, incluindo celebridades, tecnologias especiais de computador ainda conseguem detectar a diferença. As impressões das palmas das mãos são tão únicas quanto as digitais. Com o passar dos anos, as linhas podem mudar, aparecer e até desaparecer. Mas o desenho por si só, com todos os seus pequenos detalhes, continua sendo sua assinatura pessoal única. As impressões digitais não correspondem às dos dedos do pé. Você tem 10 impressões digitais completamente diferentes nas mãos e 10 diferentes nos pés. Cada dedo do pé é diferente de todos os outros, incluindo os das mãos. Essa incrível variedade de desenhos se desenvolve antes do nascimento, enquanto você ainda é um feto. A orelha se forma totalmente aos 10 anos de idade. Ela pode ficar maior com a idade e a gravidade pode deixá-la um pouco flácida. As femininas tendem a ter um tamanho menor em comparação às masculinas. Mesmo assim, o formato delas, com todas as saliências e ondulações, é tão único que os especialistas em biometria consideram essa parte do corpo uma das melhores maneiras de identificar alguém. Eles utilizam um software especial para digitalizar e recriar a escala e a posição de uma orelha. Esses estudos revelaram uma precisão de 99,6%, assim como com as boas e velhas impressões digitais. A análise do caminhar é outra tecnologia biométrica para identificar pessoas. Ela é formada por muitos fatores, desde o nascimento até hoje em dia. Isso inclui a maneira como se dorme, fica em pé, anda, corre e praticamente todos os movimentos corporais. O andar é único simplesmente porque o destino de cada pessoa é único. Claro, é muito difícil distinguir as características individuais do caminhar de alguém sem um treinamento especial, mas provavelmente você reconhecerá os passos do seu melhor amigo ou cônjuge, mesmo que seus olhos estejam fechados. Seus dedos têm muitos receptores responsáveis por enviar mensagens ao cérebro. Eles são tão sensíveis quanto os olhos. É por isso que as pessoas inventaram tantos mitos sobre as mãos. Um deles é a respeito do dedo anular da mão esquerda. Dizem que as pessoas devem usar a aliança nele porque ele tem uma veia especial que leva o sangue da mão esquerda direto para o coração. Ela se chama vena amoris, que significa veia do amor. Infelizmente, os especialistas desmascararam esse mito romântico. Todos os dedos são igualmente especiais, pois a rede de vasos sanguíneos nas mãos é muito semelhante. A crença se originou no Antigo Egito, e a parte ocidental do planeta adotou esse costume de casamento. Em muitos países como Índia, Dinamarca, Noruega, Rússia e Bulgária, as pessoas preferem usar alianças na mão direita.